para fazer nessa igreja, daquilo que Tu tens para fazer nas nossas famílias, nas nossas casas. Há uma expectativa muito grande quando adentramos por essas portas, para saber, ó Deus, de qual é a Tua vontade, para escutar, ó Deus, aquilo que Tu tens para falar conosco. Por isso te adoramos tanto, ó Deus, porque Tu continuas falando com a Tua igreja, Tu continua falando conosco. Tu continua falando conosco, Senhor. O nosso Jesus, o nosso Salvador. Não há outro igual a Ele, não há. Então abra sua boca nessa noite, comece a adorá-lo. Fale com Ele: meu Jesus, meu Salvador, eu estou aqui porque Tu me salvaste. Se eu estou aqui nessa noite é porque o Senhor me escolheu. Olha só o quão privilegiado você é, para estar com a sua boca fechada nessa noite, ao invés de adorá-lo, de engrandecê-lo, de exaltá-lo, de agradecer por tamanha salvação. Somos gratos, Senhor, como igreja, de estarmos aqui nessa noite. Não há lugar melhor no mundo para se estar senão na presença do soberano Senhor Jesus, que se encontra nesse lugar, que habita em você, que habita em mim, apesar de mim, apesar de mim. Meu Jesus, salva. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de consolo, abrigo, consolo, força e refúgio. Força e refúgio é o Senhor, todo meu ser, com tudo que sou. Declarei nessa noite sempre, com bastante força. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, toda a terra e cantem poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, rios, já os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis, pra mim, Senhor, eu creio. Meu Jesus, salva. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, e sempre te adorarei. Aclame ao Senhor, toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem,
ao som de teu nome. Alegre de louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Promessa de vida eterna, promessa que estará conosco em qualquer circunstância, onde você estiver, Ele estará contigo. Seja na bonança, seja na luta, promessas que não têm fim, promessas que irão se cumprir e que nos apegamos firmemente nelas até que o Jesus volte, até que Ele venha. E essa é a nossa expectativa nessa noite, e essa deve ser a expectativa da igreja, aguardá-lo ansiosamente. Aleluia. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Cristo. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti todo dia somos entregues à morte e reputados como ovelhas pro matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Separará do amor de Cristo. Será tribulação, angústia
ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti todo dia somos entregues à morte e reputados como ovelhas pro matadouro. Mas em todas somos mais, e que vencedores por meio de Jesus, por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos amou. Pois estou bem certo de que nem morte, nem nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada. Nosso Senhor, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nada, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Pois estou, de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus. Nada poderá. Vamos cantar com força. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Aleluia. Que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada, 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 nada poderá nos separar. Nada, aleluia, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nada, irmãos, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, por essa segurança, por essa certeza. Isso fala da certeza que nós podemos ter da Tua salvação sobre as nossas vidas. Nada mais poderá nos separar do amor de Deus. Que privilégio, que segurança, ó Deus, saber disso. Independentemente das lutas, das guerras, dos problemas,
dos dias sombrios, não importa. Nada poderá me separar do amor de Deus, está em Cristo Jesus. Você possa ter essa certeza, essa convicção nos dias mais difíceis da sua vida. Obrigado, Senhor, por entregar Teu único Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para morrer por nós, miseráveis pecadores. Obrigado, porque essa graça irresistível nos alcançou um dia, ó Pai. Obrigado, porque nós sabemos que nós não somos melhores do que aqueles que ainda não foram alcançados, mas pela Tua graça, propósito Teu, divino, santo e soberano nos alcançou. Portanto, recebe, Senhor, nesta noite, todo louvor, toda honra e toda adoração, no nome de Jesus. A mensagem de palmas bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar neste momento? Boa noite mais uma vez. Alguns anúncios. Primeiro anúncio aí importante. Quinta-feira, trabalho aí com as mulheres, né? Esse trabalho online que está sendo feito na narrativa de Marta e Maria, né? Tem sido uma bênção para a igreja, para as mulheres. E essa quinta-feira agora o tema vai ser bem importante, o que vai ser dito, falado. Então, as mulheres que puderem estar nesse dia, não percam esse momento, vai ser um momento de bênção para as irmãs. Tá bom? Quarta-feira, nosso trabalho de oração, intercessão. Estamos aqui orando, intercedendo, clamando a Deus, todas as quartas-feiras. E quarta-feira agora não será diferente. Então, aqueles que têm estado conosco aqui, as quartas-feiras, tem sido uma bênção, né? Culto dinâmico, não passamos muito tempo aqui, nos reunimos, louvamos ao Senhor, temos um grupo aqui fiel, nos colocamos em oração, depois ouvimos uma mensagem e Deus tem nos abençoado. Então, quarta-feira, mais uma oportunidade que nós temos para estar aqui na casa do Senhor. Amém? Hoje voltou à escola bíblica pela manhã, às 9 horas, o professor Diego, também os pré-adolescentes, as crianças, estamos trabalhando aí, né, a palavra de Deus, para que a igreja seja edificada a cada dia. Sexta-feira já fizemos uma reunião e já pensando, né, nos 10 anos aí, eu estava falando com os professores, já estou com 50 anos, como passou rápido. Eu creio que, estava falando com eles, que mais de 10 anos vou estar com bastante vigor. Depois disso eu já não sei, né, como será, Deus saberá como é que vai ser. Então nós temos que avançar, né? Estou falando sério, né? Nós não sabemos, então temos que avançar em algumas áreas. Nós traçamos algumas metas. Uma das nossas metas aí é preparar as nossas crianças, né? E acreditamos em Deus que nós teremos uma juventude forte aqui. As nossas crianças que daqui a pouco estão aqui trabalhando. Enfim, então eu tenho orado a Deus, pedido a graça de Deus que Ele me fortaleça, para que eu continue conduzindo essa igreja conforme o seu querer e a sua vontade. Hoje pela manhã nós terminamos a carta de Paulo aos Gálatas, né? Não é uma carta muito fácil de ser compreendida. Geralmente muitos não pregam de maneira expositiva toda a carta aos Gálatas. Talvez muitos que estão aqui nunca ouviram, né, essa carta dessa forma. Então, Paulo trata de assuntos bem importantes, teológicos, importantes para a nossa caminhada. Então, eu sei que algumas pessoas às vezes tiveram dificuldade de entender, mas é assim mesmo. Aos pouquinhos vai ouvindo, né? Nós temos que avançar também, passar daquela fase de papinha, né, e começar alimentos mais sólidos aí para a igreja se fortalecer. Então, graças a Deus terminamos hoje e vamos caminhar aí, continuar nessa batida, né, ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Então,
graças a Deus nós conseguimos finalizar e falamos de assuntos bem importantes e pertinentes, né? Como o fruto do Espírito, né? As obras da carne, uma vida cheia do Espírito Santo, a salvação somente pela graça de Deus. Assuntos bem importantes nós tratamos aí, meses, né? Às vezes nós paramos uma semana por conta de um evento, mas terminamos. Isso é uma vitória, irmãos, é uma vitória. Vocês têm o privilégio de poder ouvir a palavra de Deus como ela deve ser pregada, com fidelidade. Quando isso não acontece, não é por maldade, mas por limitação do pastor. Mas eu procuro de todas as formas trazer a palavra de Deus como ela de fato deve ser pregada. Calvino dizia o seguinte: quando nós pregamos a palavra de Deus com fidelidade, é o próprio Deus falando à congregação. Amém? Então eu creio nisso de verdade. Estou feliz por aquilo que Deus tem falado conosco. O que eu espero é que a igreja esteja com os ouvidos abertos para ouvir o que Deus tem falado, né? Tanto pela manhã, como domingo à noite, como quarta-feira. Deus tem falado. Eu tenho a minha autocrítica e todas as pregações, já chego em casa, quarta-feira eu já saio daqui, quando eu estou sozinho no carro, é claro, e às vezes é difícil você ir com o Rafael, mas quando eu estou, já vou ouvindo, né, a pregação. Hoje, quando eu chegar em casa, às vezes de madrugada eu paro para ouvir a mensagem já pela manhã, já observo aquilo que eu cometi de erro e preciso melhorar. Então, minha vida é essa, né? Então, e eu tenho percebido quanto Deus tem falado, né? Eu paro ali, fico observando e louvo a Deus por Ele usar a minha vida. Então, preste atenção, fiquem atentos. O que nós fazemos aqui é muito sério, muito sério. No início da igreja eu sempre falava isso, né? Nós não viemos, eu não vim para cá para brincar de pastor, né? Ou de abrir igreja, não. Então, quando eu subo no púlpito, eu venho na expectativa de que Deus vai usar a minha vida, fazer de tudo, claro, debaixo da graça dEle, para que Ele me use. Então, leve a sério aquilo que é pregado aqui. Foi o que eu estava conversando hoje com o obreiro Ricardo, né? Eu sempre digo para as nossas ovelhas, se aqueles que estão aqui já há 11 anos, estão aqui ou são lelé da cuca, né? Loucos, não compreendem o que eu prego, ou de fato compreendem e dizem, não, é isso que eu quero seguir. Eu prefiro acreditar na segunda opção, que os irmãos ouvem, às vezes não compreendem logo, mas aos pouquinhos vai compreendendo. Amém? Glória a Deus. Estamos em campanha. Quinta parcela do ar-condicionado, faltam mais 5. Penúltima parcela da mão de obra. Mês que vem, se Deus quiser, a última parcela. Faltam mais 2 parcelas do piso aqui também. Então nós estamos eliminando algumas contas, né, que nós dividimos aos pouquinhos. E eu peço a ajuda dos irmãos. A igreja tem nos ajudado, né? Eu até esqueci que eu fiz uma campanha aí, mas às vezes nem acompanho, né? Mas eu vejo que os irmãos estão contribuindo com aquilo que podem, e eu louvo a Deus pela fidelidade da igreja. Esses meses, né, início de ano é bem difícil, já temos encontrado algumas dificuldades desde o ano passado, mas Deus tem estado conosco, e Ele é soberano e tem os seus meios para continuar conduzindo a sua igreja em todas as áreas, e nessa área não tem sido diferente. Então, agradeço a Deus. Os irmãos, a igreja depois da pandemia, né, tem feito suas contribuições via Pix, alguns ainda fazem de maneira presencial, mas graças a Deus que a igreja tem contribuído. Amém? Se nessa noite você tem uma contribuição para entregar de maneira presencial, pode entregar, pode colocar na salva. Se você já entregou, graças a Deus. Se você ainda não contribuiu, ainda vai contribuir, não tem problema. Se você não contribuir nessa noite, também não tem nenhum problema. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por tudo que tem acontecido aqui em nossa igreja, pelo avanço, pela melhoria, Senhor. Sou grato a Ti, ó Deus, porque se não fosse o Senhor, primeiramente, nós não conseguiríamos sanar as nossas dívidas, os nossos pagamentos. E o Senhor tem estado conosco em meio às lutas. Alguns meses têm sido bem difíceis, mas o Senhor tem estado conosco, nos ajudando e abençoando a Tua igreja. Abençoa o Teu povo, todos que fazem parte dessa igreja, não somente nessa área financeira, ó Deus, mas em outras áreas também. Eu Te louvo
por tudo no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Só um minutinho que eu vou fazer uma propaganda sua aí. Esse mês aí eu pedi para o diácono Rafael, né, estar pregando à noite todos os domingos. Claro que ele tem uma vida muito corrida, e eu deixei, quando ele não puder, né, ele me avisa, mas graças a Deus ele está conseguindo pregar domingo à noite. Diácono Rafael é o nosso seminarista hoje, né? Está fazendo o nosso curso teológico da denominação em BRMEC, está começando. Alguns irmãos aqui na igreja já fizeram. O professor André já fez quando estava lá em Vista Alegre. Professor Diego com a sua esposa já terminaram. Por sinal, sábado agora vai ser a formatura, vou ter que estar lá. Então nós estamos avançando. E eu convidei o diácono Rafael para mais uma vez nos abençoar nesta noite. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Amém? Pode vir. Quer a minha Bíblia? Amém? Meus irmãos, abram suas Bíblias, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. E não é fácil, não é fácil, tá? Que é por isso que eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, porque não é fácil, todo domingo, quarta-feira, está ministrando uma palavra que traz para a gente saúde, que nos renova, o próprio Deus falando e tem ministrado. Se você tem estado atento, o próprio Deus tem ministrado através da vida do nosso pastor e da palavra que é ministrada aqui. Bom, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, vou ler apenas 3 versículos. Deixa eu só... Somente 3 versículos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Versículo 16 e 18. Diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Permaneça com a sua Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, eu te peço tua graça, Senhor Jesus, nessa noite, para que o Senhor venha ministrar, ó Deus, aos teus servos, aquilo que tu ministrou ao meu coração, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos renovar, nos dar ânimo através da tua poderosa palavra, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Amém. Bom, meus amados irmãos, antes de eu adentrar ainda para o texto principal, eu ainda devo fazer algumas considerações. E talvez a nossa maior dificuldade enquanto cristão seja entender de fato qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E talvez hoje ou ontem ou em algum momento você tenha se perguntado ou tenha se feito essa pergunta: Deus, qual é a tua vontade para mim? Qual é a tua vontade para a minha vida? E nessa noite, talvez eu possa te ajudar, porque eu tenho, da parte de Deus, algumas revelações para a igreja. Mas longe de mim, nessa noite, criar qualquer expectativa, a você que está aqui, ou aqueles que possam estar nos assistindo, pois quando eu digo que eu tenho algo para revelar para a igreja, eu me refiro exclusivamente naquilo que a palavra de Deus ela já nos mostra. E a preocupação que precisamos ter referente à forma pela qual eu falei, que é perigosa, fazendo menção ao que diz respeito revelação para a igreja, principalmente em nossos dias, diante de tantos falsos profetas, é de fato de discernir e entender que não existem mais revelações novas para a sua igreja. Me refiro à igreja. Não existe nenhum fato novo que Deus revele para o seu povo que já não esteja na palavra. A palavra de Deus é a revelação. Não há mais nada que possa ser acrescentado
ou retirado, o cânon foi perfeitamente completado e fechado. Então, se há algo que eu possa revelar nessa noite para a igreja, esse algo precisa estar baseado na palavra de Deus. Amém? Agora, longe de mim, muito longe de mim, limitar o alcance da voz de Deus. Eu não posso fazer isso, jamais. Não posso limitar o alcance da voz de Deus na sua vida, pois Deus, Ele pode sim, se Ele quiser, revelar os seus propósitos específicos para a sua vida, para a minha vida, revelar os seus propósitos específicos na vida da nossa família, da nossa casa, expressar a sua vontade e falar por meio dos seus profetas, porque Deus, Ele sim usa os seus profetas, homens e mulheres sérios de Deus usados por Ele, ou ainda Ele pode usar um louvor, Ele pode usar uma mula como Ele usou, como foi com Balaão. Ele pode ainda usar uma pessoa no ônibus. Recentemente eu tive uma experiência tremenda com Deus falando através de um dos seus profetas. Mas, meus irmãos, Deus, Ele é Deus, Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, e isso não depende de homens. Então o meu objetivo nessa noite é revelar à luz da palavra qual é a vontade de Deus para a sua igreja, para nós enquanto cristãos. E enfim, é através desse livro, meus irmãos, que podemos escutar claramente a voz de Deus e ainda encontrar as respostas que nós precisamos. Muitos menosprezam isso, muitos. E ainda antes de adentrarmos ao texto principal, eu preciso fazer ainda uma explicação, mesmo que breve, de algumas das formas que se apresentam a vontade de Deus. E o pastor já nos explicou sobre isso aqui. Vamos falar então da vontade decretiva de Deus e da vontade preceptiva de Deus. Eu vou explicar. E apesar de ser um assunto extenso e não se limitar àquilo que nós vamos ver hoje, o meu propósito é fazer com que entendamos essa diferença e consigamos aplicar no texto que foi exposto nessa noite. Amém? Bom, então se você estiver anotando, vontade decretiva de Deus, também pode ser chamada de vontade oculta. É basicamente a vontade pela qual Deus soberanamente faz acontecer tudo o que Ele quer. Não é normativo, não possui uma regra escrita. Essa vontade depende exclusivamente de Deus em fazer ou não. Pode-se chegar ao nosso conhecimento ou não. Pode ser chamado ainda de vontade absoluta ou vontade soberana de Deus, mas normalmente nós chamamos de vontade decretiva. É algo, eu achei essa palavra aqui perfeita, é algo que irresistivelmente acontecerá. Vontade essa que Deus se faz concretizar pelo poder absoluto da sua soberania. Não está escrito, não tem uma forma ou norma, depende de Deus. Agora, enquanto a vontade decretiva de Deus, ela é irresistível e mistério para nós, a vontade preceptiva de Deus, ela pode sim ser resistida. E infelizmente muitos de nós, e muitas das vezes, não cumprimos essa vontade. A vontade preceptiva de Deus, meus irmãos, é uma referência às suas leis, a tudo que Deus já nos deixou através dos seus mandamentos, através das suas ordenanças, a tudo que nos foi deixado para que cumpramos por meio da sua palavra. E alguns chamam essa vontade de vontade moral, mas é comumente chamado e conhecido como vontade preceptiva. E a vontade preceptiva de Deus ainda é a vontade de Deus que conhecemos através da palavra, como eu falei anteriormente, e por isso nós devemos obediência, e quando não obedecemos ou não cumprimos, nós estamos pecando. Eu vou falar algumas vezes sobre pecado, o pecado da desobediência, pelo não cumprimento da vontade preceptiva de Deus.
E Deus há de julgar os homens diante da sua vontade preceptiva, diante de tudo que nos foi ordenado a fazer. E um texto que vai elucidar muito bem essa diferença se encontra em Deuteronômio. Eu peço que os irmãos acompanhem comigo. Capítulo de número 29, versículo de número 29. Perdoem-me a voz, já estou ficando rouco. Deuteronômio, capítulo 29, versículo de número 29. Olha só que interessante, a palavra nos revela. Amém? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, quando é dito aqui que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nós podemos dizer que esse trecho faz referência à vontade decretiva de Deus. E quando é dito a respeito das coisas reveladas, essas já pertencem a nós para que cumpramos. Vontade essa preceptiva. Então, para a gente fechar esse bloco, vontade decretiva é aquela que acontece diante da soberania de Deus, oculta ou não a nós, pois cabe a Deus, exclusivamente a Deus em revelar ou não. Não é normativo, irresistivelmente acontecerá. Vontade preceptiva, tudo que nos foi revelado através da palavra para que cumpramos. E essa sim, infelizmente, pode ser resistida, e com isso, quando não cumprimos, nós estamos em desobediência e, consequentemente, nós estamos pecando. Farei mais uma vez em pecado de desobediência. Então, diante do texto que nós lemos, inicialmente, nós estaremos nos atendo mais especificamente para a vontade preceptiva de Deus, pois é da vontade de Deus que você ore. Pois é da vontade de Deus que vivamos alegres, é da vontade de Deus que demos graças em toda e qualquer circunstância, é da vontade de Deus também que cumpramos o que foi deixado em Mateus capítulo de número 7, tudo aquilo que Jesus, Ele nos ordenou, o pastor citou pela manhã, que nós precisamos escutar e praticar, obedecer. Então, diante disso, eu separei apenas esses 3 versículos para que entendamos qual a sua vontade, a vontade de Deus para a igreja. Eu vou ler novamente, versículo 16 ao 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E Paulo aqui agora em sua epístola aos Tessalonicenses, ele vai se dirigir àquela igreja com o intuito de abordar sobre algumas questões que ficaram pendentes por serem explicadas, para serem ensinadas. A igreja de Tessalônica, ela foi fundada por Paulo em uma das suas viagens missionárias, e essa passagem, o momento em que Paulo chega a essa cidade, vai se encontrar, se você quiser anotar, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, onde vai dizer que Paulo, por 3 sábados seguidos, ele adentra a sinagoga, porque essa era uma estratégia que ele usava para alcançar primeiro os judeus, e depois ele se estendia aos gentios, e ele vai começar a anunciar o evangelho, ele vai começar a falar de Jesus naquela cidade. Muitos que estavam ali creram no evangelho que foi pregado por Paulo, e esses que creram fizeram parte da primeira igreja fundada em Tessalônica. Entretanto, alguns outros não creram, e esses que creram se sentiram incomodados. É essa palavra que você vai encontrar em Atos 17. Eles estavam incomodados com o que estava sendo pregado por Paulo, e aí com isso eles expulsam o apóstolo, e aí o apóstolo ele tem que sair ali, mas ele não sai da cidade ainda, ele vai para Bereia, e aí ele continua pregando, e esses mesmos que se incomodaram foram atrás de Paulo para expulsarem Paulo, e Paulo ele teve que ser escoltado pelos seus amigos, porque senão ele seria morto.
E Paulo, então, ele não consegue mais retornar para aquela igreja, ele não consegue mais retornar para Tessalônica, mas ele vai deixar Timóteo como sendo o intermediador, o responsável em relatar a si de como estava aquela igreja e também de passar e transmitir a sua carta para aquela igreja. E essa carta, meus irmãos, ela tem o propósito de expressar o alívio de Paulo em saber que eles estavam bem. Ele começa a sua carta dando graças a Deus pela vida daquela igreja. Apesar de tão nova, apesar de tão recente, ele estava aliviado porque aqueles crentes estavam firmes em Deus, firmes no propósito. É através dessa carta que ele vai explicar ainda os motivos pelo qual ele teve que sair precocemente. É através dessa carta que ele esclarece algumas dúvidas que ficam pendentes por explicar, porque ele teve que sair muito rápido. E aproveita também para orientar sobre o como aqueles crentes deveriam proceder e viver a sua vida cristã. E dentre essas orientações, separei apenas essas do versículo 16 e 18, e eu vou ler novamente. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E em primeiro lugar, o que precisa ficar claro é que essas questões, elas não são opcionais. Apesar de muitas das vezes, erradamente, nós resistimos a ela. E quando fazemos isso, não estamos cumprindo a vontade preceptiva de Deus. E essas questões, meus irmãos, se encontram no imperativo. São ordenanças deixadas por Deus para que cumpramos. São os imperativos de Deus, eu coloquei entre aspas mesmo, os imperativos de Deus. Não é algo que seja negociável, não é opcional, não é somente uma recomendação, não é ainda um bom conselho, mas sim é uma ordem. E se não obedecemos, se não vivemos uma vida de oração, se não somos gratos ou ainda se não nos encontramos alegres diante da nossa salvação, nós estamos pecando e esse é o ponto. Esse é o ponto, porque não estamos obedecendo. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Vamos agora aos pontos daquilo que Deus espera que cumpramos. Versículo 16, alegrem-se sempre. Ou seja, quando ele diz aqui alegrem-se sempre, esse é o estilo de vida que aqueles crentes deveriam ter. Não só aqueles crentes, porque essa ordem ela se estende a nós. Percebam o detalhe, quando ele diz, alegrem-se, ele completa com o sempre. O estar alegre aqui não possui um prazo de validade. Essa alegria, ela não poderia ser momentânea, essa alegria não pode ser passageira ou ainda, muito menos, circunstancial, ou seja, pautada em coisas que possam perecer. Muito pelo contrário, a ordem é para que vivamos alegres sempre. Mas como obter essa alegria? Rafael, você não sabe o que eu tenho passado. Você não sabe o que eu tenho vivido. Tenho passado por situações complicadas, eu imagino, também tenho. E acredito que muitos aqui presentes também têm passado por situações e circunstâncias complicadas. Mas como obter essa alegria então? Meus irmãos, a resposta está naquilo que nós temos aprendido com o nosso pastor pelas manhãs, ou seja, sendo cheios do Espírito. Não tem outra alternativa. Pois essa alegria, ela não vem de nós, ela não procede de nós, ela vem do Senhor. É um dos gomos do fruto do Espírito. Então, se nós estamos cheios do Espírito, consequentemente nós somos cheios daquilo que o Espírito ele pode nos proporcionar. E essa alegria é a consequência. Uma coisa que nós precisamos entender é que a alegria do cristão ela não é a ausência de problema, muito menos a presença de coisas boas, não é isso. A alegria do cristão ela não é circunstancial, a alegria do cristão ela é Jesus. Paulo em sua carta aos Filipenses, não precisa abrir,
é um versículo muito conhecido. Ele vai dizer o seguinte: alegrem-se no Senhor. Filipenses capítulo de número 4, versículo 4. Ele diz: alegrem-se no Senhor, e novamente direi, alegrem-se. Ele é repetitivo. Vou repetir, Filipenses 4, 4, alegrem-se no Senhor, novamente eu direi, alegrem-se. E o detalhe aqui, diante daquilo que é dito por Paulo, é que essa alegria está firmada e fundamentada, única e exclusivamente no Senhor. Agora, percebemos que a mesma ordem que é dada aos Tessalonicenses também foi estendida aos Filipenses. E eles deveriam obedecer apesar das prisões, apesar das perseguições, porque muitos de nós, às vezes, eu me pego, e nós, de repente, você se pega reclamando diante do contexto em que vivemos, mas o contexto que aqueles crentes em Jesus viviam era um contexto de perseguição, era um contexto difícil, era um contexto de prisão, era um contexto de perseguição, era um contexto de morte, não era negociável, ou melhor, eles poderiam até negociar, mas eles teriam que abrir mão da sua fé, eles não fizeram isso. A ordem para eles era para que eles estivessem alegres sempre. A ordem para eles era para que eles estivessem alegres no Senhor, apesar de qualquer circunstância. E cabe a nós lembrar ainda que o contexto de Paulo, quando ele vai escrever a sua carta aos Filipenses, é de prisão. Ele está preso e possivelmente aguardando ser julgado e morto. Mas eu preciso, diante de tudo que eu falei ainda, abrir um parênteses aqui, pois nós não podemos ser incompreensíveis e muito menos insensíveis a ponto de falar que o cristão, ele não pode se entristecer. Eu não posso falar isso. O cristão, ele não pode ficar triste ou chateado com algo, quando sim, nós ficamos tristes, quando algo de ruim acontece, é assim que acontece. Nós ficamos tristes quando somos acometidos por alguma doença, quando temos uma resposta dura, difícil. A perda de um ente querido nos deixa chateado, triste. Podemos ser acometidos pela depressão, que é uma doença que precisa ser tratada, o seu sintoma é de tristeza profunda, mas em um modo geral, o que Paulo nos mostra e quer nos dizer é que apesar de toda dificuldade, apesar dos reveses que possamos enfrentar, tristezas, enfim, a nossa condição definitiva, o estilo de vida que devemos ter é o de estarmos sempre alegres, pois essa alegria tem seu motivo, e esse motivo é Cristo, e essa combinação está diretamente relacionada com a nossa salvação. Então, por isso, nós temos motivos maiores para estarmos alegres, apesar de toda dificuldade e tristeza que possamos enfrentar. Essa alegria, meus irmãos, é expressada pela nossa expectativa nas promessas de vida eterna, é fruto do Espírito Santo, é marca do cristão, proporcionada por Deus, e o mundo não possui. Ele não encontra. Ele encontra alegria circunstancial e momentânea. Mas essa alegria que nós temos, alegria através do Espírito Santo, essa ele não tem. Nós podemos sim ficar tristes, mas não podemos viver tristes. Meus irmãos, Paulo compreendia isso muito bem, a ponto de declarar na sua carta aos Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 21, você também vai se lembrar quando eu falar desse versículo. Ele vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entendendo que a sua motivação estava exclusivamente em Deus, pois esse era o segredo de Paulo, a ponto de colocar o maior revés na vida de um homem, que é a morte, como lucro, por conta da alegria
que ele tinha de se encontrar com Deus, com Jesus, com Cristo. Amém? Versículo 17. Orem continuamente. Vou repetir, versículo 17. Orem continuamente. E seria muito bom se nós conseguíssemos manter um ritmo de oração que pudesse abranger todo o nosso dia. Seria muito bom que 24 horas do nosso dia fosse de oração, mas nós sabemos também e lembrar que junto com a oração nós precisamos vigiar. Então Paulo aqui ele não quer dizer que devemos orar 24 horas por dia. Logo, se você faz dessa forma, se você ora 24 horas por dia, continue orando. Quem sou eu para te pedir ao contrário? Glória a Deus por isso, continue nessa prática. Mas a ideia aqui é de que nós precisamos, meus irmãos, de fato, manter uma constância, uma continuidade, uma sintonia tal com Deus, que a oração se torne para nós algo natural e contínuo, tanto quanto respirar. Algo que possa fluir naturalmente, que não é forçado, mas sim uma necessidade. A gente precisa fazer da oração uma necessidade. É andar em sintonia com Deus, é orar com palavras e com pensamentos, é dentro do seu trabalho, fazendo o que lhe compete, ainda assim estando em espírito de oração. É ainda na correria do dia a dia, apesar da falta de tempo que nós alegamos ter, e muitas das vezes temos mesmo, a todo instante estarmos ligados com Deus em oração, porque a correria ela não pode ser uma desculpa para o não orar. A oração, meus irmãos, precisa se tornar aquela intimidade com Deus que se torna, como eu falei, natural, contínuo e constante. É aquela pessoa que não deixa para orar apenas em uma reunião de oração ou quando é marcado um clamor por algo específico, não. Ou ainda, quando vai fazer a refeição, e ainda, quando vai dormir, e mesmo quando vai dormir, não sei se vocês já passaram por isso, a gente está ativo, mexendo no WhatsApp, mexendo na internet, mas quando a gente guarda o celular, às vezes bate um cansaço que a gente não sabe nem o que a gente está falando quando vai orar, nem se levanta para orar, misericórdia. Mas é a pessoa, meus irmãos, que independe de um lugar específico, ou de um tempo específico. E o que Paulo quer dizer aqui é que nós precisamos viver uma vida de oração, e precisamos fazer da oração também um estilo de vida, tanto quanto viver alegres. É isso que nós precisamos entender. E para não ficarmos somente nas palavras de Paulo, eu ainda quero mostrar, à luz do que nos ordena agora o Senhor Jesus, quando Ele vai falar sobre oração. Abra sua Bíblia aí, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 18, apenas um versículo, versículo de número 1. Olha só o que ele vai dizer, Lucas 18, versículo 1. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. É dito por Jesus que os seus discípulos deveriam orar sempre, e ainda é dito por Jesus que eles nunca desanimassem. Parece até que Paulo, ao tratar desses assuntos que ele está tratando com a igreja de Tessalônica, ele se utiliza dos argumentos de Jesus agora para falar sobre
oração contínua e também sobre a alegria, uma vez que é dito por Jesus, para que eles não desanimassem nunca. Jesus dando a ordem. Então, meus irmãos, se você veio aqui nessa noite, ou se você se encontra nos acompanhando, em busca de uma resposta da parte de Deus, aqui está ela para você, pois é da vontade de Deus para a sua e para a minha vida, para os cristãos de Tessalônica, para os filipenses, para os cristãos de um modo geral, que devemos orar, que devemos estar alegres. Não é uma opção ou ainda um bom conselho, mas é o que Deus espera de nós, e quando não fazemos, nós estamos em desobediência, consequentemente, pecamos. E Paulo ainda cita mais uma importante vontade de Deus, versículo de número 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Diante disso, sejamos gratos. E o detalhe é para que essa gratidão seja em todas as circunstâncias, nas boas e nas más, no muito, no pouco. Dar graças, meus irmãos, é entender que Deus, Ele está no controle de todas as coisas, é entender que Deus é soberano, é conseguir enxergar diante das circunstâncias difíceis que passamos, que há um propósito muito maior, com a finalidade de nos fazer crescer, trazer aprendizado, alcançar um grau de maturidade tal que em meio à dor, em meio à adversidade, mesmo não entendendo, conseguimos ter tal confiança em Deus, a ponto de glorificá-lo, a ponto de agradecê-lo, a ponto de engrandecê-lo em todas as circunstâncias, e essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, essas são algumas das vontades de Deus para nós, dentre tantas outras que eu poderia citar aqui, e que já estão reveladas para nós através da sua palavra, para que cumpramos. E se de fato você entrou por essas portas na dúvida de qual é a vontade de Deus para a sua vida, saiba que Deus, Ele já nos deixou revelado na sua palavra tudo o que nós devemos fazer, o como nós devemos proceder, e a sua vontade para conosco em nossos dias é para que vivamos alegres nele, alegre pela nossa salvação, alegres em Cristo, cheios do Espírito Santo, que nos proporciona esse gomo tão importante do seu fruto. Não nos deixemos desanimar diante das lutas, diante das circunstâncias, que a nossa alegria seja de fato Jesus, a tal ponto que compreendamos que o viver e o morrer sejam motivos de alegria. E a sua vontade ainda é para que vivamos uma vida de oração, intimidade, orar sem cessar em todo tempo, continuamente, constantemente, independente de lugar ou de hora. Oração como um estilo de vida, buscando a santidade em constante crescimento espiritual, para que não tropecemos, como nós aprendemos com Pedro na última oportunidade, e ainda para que estejamos ricamente providos quando alcançarmos a nossa promessa de vida eterna. E é da vontade de Deus, meus irmãos, que sejamos gratos. Dar graças em todas as circunstâncias, independente de qual seja a circunstância, seja ela boa, seja má, seja de morte ou não, na confiança de que Deus está no controle de todas elas. Então, meus amados irmãos, não sejamos desobedientes diante da vontade
preceptiva de Deus, diante daquilo que nos foi deixado para que cumpramos, pois se é uma ordenança, o que nós precisamos fazer é cumprir, nós precisamos obedecer para que não pequemos. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Amém? Glória a Deus. É isso aí, irmãos. E eu falo agora à noite o que eu falei pela manhã. Que vocês não fiquem apenas no interessante. Poxa, que interessante. Eu não sabia sobre isso. Mas é importante que vocês saiam daqui com esse desejo de cumprir, de obedecer à vontade do Senhor revelada. Amém? Como o diácono Rafael falou, nos alegrarmos sempre. Isso não é utópico. Só os filhos de Deus podem, de fato, ter esse estilo de vida, né? Orar continuamente, viver ligado com Deus 24 horas e nos alegrarmos independentemente das circunstâncias. Olha, quando nós passamos a viver dessa maneira que o diácono Rafael nos ensinou nesta noite, nós avançamos muito diante das lutas e adversidades e preocupações da vida. Então, que você coloque em prática, que você grave isso que foi ensinado nesta noite. Amém? Vamos louvar o Senhor, nos preparar para a ceia. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Isso é o Teu Evangelho pregado de maneira clara, explícita, Senhor. Possamos compreender, ó Deus, como o diácono Rafael falou, que quando nós não obedecemos, estamos pecando. E quantos, por não conhecer esta verdade, vivem pecando contra o Senhor por ignorância? Ó Deus, aquilo que nós recebemos é muito maior do que as tristezas, as lutas. Nós somos salvos, herdamos a vida eterna e um dia ela será consumada, o grande dia do Senhor, que Ele voltará para nos buscar. Vamos louvar a Deus, vamos ficar de pé. Aleluia, agradecemos, Senhor. Agradecemos, Senhor. Cálice da aliança que estabelece a confiança no Teu puro eterno. Preste atenção na letra. Que levou Jesus à cruz para que a nós fosse dado pelo sangue derramado, o perfeito acesso a Ti, Senhor. Agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança que fortalece a confiança do Teu puro eterno, que levou Jesus à cruz para que a nós fosse dado pelo sangue derramado, o perfeito acesso a Ti, Senhor. E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, em plenos laços de amor, em uma voz e coração, adoramos hoje a Ti, Senhor. Os elementos da ceia no início. Aleluia. Agradecemos, cante para o Senhor nesta noite. Pelo cálice da aliança que estabelece a confiança no Teu puro eterno, que levou Jesus à cruz
sangue derramado, o perfeito acesso a ti. Aleluia! Senhor, Vamos louvar o Senhor com toda alegria. e ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos a comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, em ternos laços de amor, em uma voz e coração, adoramos hoje a ti, Senhor. E ao partirmos o pão, Ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, eternos laços de amor, em uma voz e coração, adoramos hoje a ti, Senhor. a igreja, e ao partirmos o pão, E ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, ó Pai, nós temos, estando na igreja união, rendemos laços de amor, em uma voz e coração, adoramos hoje a ti, Senhor. louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se você tem a noção exata que nós estamos fazendo aqui nesta noite, nesse momento tremendo, onde historicamente a igreja reconhece que nesse momento o próprio Jesus está no nosso meio, tendo comunhão de uma maneira plena com a sua igreja. Ele está no nosso meio nessa noite. O Rei dos Reis, o Deus encarnado, o Deus Todo-Poderoso. Que privilégio para nós, Senhor. Que privilégio para nós. Obrigado, Senhor Jesus, por entregar a sua própria vida naquela cruz por nós miseráveis pecadores. Possamos valorizar esse momento, que isso nunca se torne mecânico aqui na nossa igreja, mas que você possa entrar por essas portas compreendendo a grandeza desse momento. E essa mesa está aqui justamente porque nós somos tão miseráveis pecadores que nós somos capazes de esquecer do grande sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por incrível que pareça, nós nos esquecemos, mas Ele é tão misericordioso, tão gracioso, que aqui está a mesa para você lembrar do seu amor por nós. Nós não somos melhores, nós não somos do que as pessoas que estão lá fora, que infelizmente ainda não conhecem a Cristo. Ele nos amou de maneira incondicional, não porque nós somos pessoas boas, porque nós não somos, mas pelo seu próprio amor e a sua vontade absoluta, aprove a Deus a nos salvar, irmãos. Isso é tremendo, porque aqueles que porventura Ele não escolheu, elas estão condenadas a passar em eternidade separadas desse Deus tão maravilhoso. Mas você, pela graça dele, foi escolhido. Você tem que valorizar isso. Como é que eu vou viver triste sabendo disso? Como? Portanto, quando a tristeza vier, lembre-se de
que o Deus, criador dos céus e de toda a terra, entregou seu único Filho para te salvar. Não uma salvação que se perde, mas uma salvação eterna. Eterna é aquilo que tem nem início nem fim. Glória a Deus. Se levante nessa noite. Se levante nessa noite. Por isso que o próprio Jesus e Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: alegre-se sempre. Senhor, que possamos diariamente falar com o Senhor. Temos tantos motivos, não precisamos ficar procurando palavras para falar com Deus, viver uma vida de oração. É só você olhar para a cruz vazia. Essa gratidão nos faz nos sermos gratos a Deus independentemente das circunstâncias. Isso é cristianismo, isso é maturidade. Não é alegria forçada, mas é fruto do Espírito Santo, do Espírito que habita em nós, não temporariamente, mas para sempre. Que privilégio, irmãos, que privilégio. Que isso não venha a causar soberba em nós, mas humildade. E viver para transmitir esse evangelho da salvação para aqueles que ainda não têm esse privilégio. Obrigado, Senhor. Este pão, ele representa o corpo do nosso Senhor, do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E nesta noite, como servo do Senhor, eu abençoo este pão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Comei dele todos. Louvado seja o nome do Senhor. Este cálice simboliza o sangue de Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados. E nesta noite, eu abençoo este cálice no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tomai dele todos. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Poderosa presença. Obrigado pelo que aconteceu pela manhã, a escola bíblica, os pré-adolescentes aprendendo a tua palavra, as nossas crianças, louvores sendo entoados a ti, orações sendo feitas aqui, a tua palavra ministrada, a ceia e agora à noite também, esse momento especial. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou nessa noite. Toma a igreja do meio, o teu povo aqui presente, aqueles que também não puderam vir. Eu entrego a igreja do Meia, cada membro dessa igreja, nas tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor continue protegendo, cuidando, preservando a fé nesses dias tão difíceis. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Uma minha salva de palmas bem forte para o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Deus o abençoe rica e abundantemente. Vamos para a nossa comunhão. Boa noite.